Imagina que o cérebro humano, sabe, essa máquina absurdamente sofisticada e que é o resultado de milhões de anos de evolução. Uma máquina incrível, sem dúvida. Exato. Imagina que ele simplesmente não sabe a diferença entre um leão faminto prestes a te atacar e, sei lá, alguém oferecendo um canapé inofensivo num evento social. Biologicamente falando, a reação visceral que a pessoa sente nessas duas situações pode ser exatamente a mesma. É de explodir a cabeça. Totalmente. É aquele cenário clássico onde o nosso maquinário interno, ele enxerga uma ameaça de morte iminente numa simples interação humana. Sim, o sistema de defesa entra em operação máxima, só que de um jeito completamente fora de contexto para o ambiente em que a pessoa tá, né? Exatamente. E é exatamente nesse território meio nebuloso e fascinante que a gente entra hoje. Então sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Eu sou a sua anfitriã e a base da nossa exploração hoje é um material muito denso, um artigo chamado Texto Colado. Que é fenomenal, diga-se de passagem. Olá para quem nos escuta, é um prazer estar aqui de novo. O prazer é todo nosso. E a nossa missão hoje não é apenas ficar divagando sobre comportamento humano, sabe? Nós vamos esmiuçar as raízes puramente biológicas e neurológicas da timidez e da vergonha. Vamos desmistificar essas emoções sob a lente implacável da ciência. Isso, o grande objetivo é tirar, de uma vez por todas, a timidez e a vergonha daquela categoria de falha de caráter ou de um traço de personalidade imutável que a pessoa tem que carregar para sempre. Ninguém merece carregar essa culpa, né? Não mesmo. Queremos entender os bastidores físicos disso. Tipo, como a própria arquitetura estrutural do nosso cérebro dita o nível de inibição em sociedade. E, mais crucial ainda, de que maneira a neurociência fornece ferramentas concretas para a gente recalibrar essas reações e mitigar os impactos do dia a dia. Certo. Vamos desvendar isso. Porque antes da gente colocar a culpa de um silêncio super constrangedor no elevador puramente nos neurônios, a gente precisa separar dois conceitos que as pessoas costumam misturar numa coisa só. A timidez e a vergonha. Isso. Elas andam de mãos dadas com muita frequência, mas a base das pesquisas revela que elas não são sinônimos. Elas exigem compreensões bem diferentes. A diferenciação é o primeiro passo para o nosso entendimento biológico aqui. A timidez, assim, ela é descrita na ciência como uma característica essencialmente temperamental. Temperamental no sentido de traço da pessoa. Isso. Ela está muito ligada ao medo antecipatório da avaliação social. Sabe aquele receio de ser julgado pelo grupo antes mesmo de a interação acontecer? Nossa, o famoso sofrer por antecedência. Perfeito. Já a vergonha, por outro lado, ela opera numa via diferente. Ela é uma emoção de autoconsciência negativa e muito profunda. Tá, e como isso se diferencia na prática da timidez? É que a vergonha não surge primariamente daquele medo do que os outros vão pensar no futuro. Ela vem da sensação interna dilacerante de que o indivíduo falhou miseravelmente em atender a determinados padrões no presente. Ah, entendi. Padrões que podem ser imposições da sociedade ou réguas que a própria pessoa criou para si mesma, né? Exatamente. A pessoa sente que ela é o erro. Ou seja, a timidez é aquele terror paralisante de ter que entrar no palco. Enquanto a vergonha é a sensação esmagadora de que a atuação no palco foi um desastre imperdoável que todo mundo testemunhou. É a analogia perfeita. E a raiz profunda dessas duas emoções nos leva diretamente para a biologia evolutiva, para o nosso instinto mais básico de preservação. Lá para os nossos ancestrais na savana. Isso mesmo. Nossos ancestrais viviam em pequenos grupos nômades de caçadores-coletores. E naquele ambiente que era super hostil, a exclusão social não significava só o desconforto de não ser chamado para dividir a fogueira. Significava morte, né? Morte certa. Um humano isolado na savana perdia o acesso à proteção do grupo, perdia a caça compartilhada, fatalmente ele não sobrevivia para procriar. Então, olha só, ser extremamente cauteloso na hora de abordar membros novos da tribo, ou evitar de todo jeito gerar um atrito que pudesse causar uma expulsão sumária, isso era o ápice da estratégia de sobrevivência. Sem tirar nem pôr. Aquele ancestral mais inibido, sabe? Que ficava lá quieto no canto dele, só observando a dinâmica do poder antes de abrir a boca? Aquele que não causava polêmica. Exato.
Esse era o cara que não irritava o líder do grupo e acabava sobrevivendo para passar esses genes da cautela adiante. A evolução é implacável com os imprudentes. Tipo, a ousadia social excessiva na savana era quase sempre um passaporte para uma morte prematura. Era assim. E a herança genética que a gente recebeu desse filtro evolutivo é muito pesada. Os dados de pesquisas com gêmeos demonstram uma coisa impressionante. Cerca de 30 a 50% da timidez humana é hereditária. Espera, até metade é pura genética. Até metade. Ela aparece muito cedo, ainda na infância, e se manifesta clinicamente como um traço de inibição comportamental. Que loucura! E tem mais. O mecanismo físico por trás desse estado de alerta constante tem um nome bem específico. É o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, o famoso eixo HPA. O grande centro de distribuição de estresse do corpo humano. Precisamente. Pessoas com essa propensão à vergonha crônica ou a uma timidez mais severa, elas apresentam uma ativação desproporcional e super rápida desse eixo. Mesmo em situações normais do dia a dia? Sim, em situações sociais absolutamente banais. O cérebro processa o ambiente como um risco vital. E aí ele manda um sinal de emergência lá para as glândulas adrenais que ficam logo em cima dos rins. E aí vem a avalanche. É um despejo imediato de cortisol, que é o principal hormônio do estresse, e de adrenalina, tudo direto na corrente sanguínea. E aí que entra a explicação física de como isso destrói todo o conforto de uma pessoa num simples jantar de negócios, por exemplo. Porque o cortisol não é só uma ideia abstrata na nossa cabeça. Ele altera a nossa fisiologia em tempo real, né? Ele redireciona ativamente o fluxo sanguíneo. Ele tira o sangue do sistema digestivo e da pele e manda tudo para os grandes músculos das pernas e dos braços. É por isso que o estômago gela, a digestão para, as mãos e os pés ficam frios e suados. Exato. O corpo está literalmente se preparando para correr de um predador. Gente, é um software de sobrevivência das cavernas rodando solto. O corpo segue cegamente aquele programa pré-histórico de tipo, cuidado, se a tribo te odiar, os leões vão te devorar. Mas o desenvolvedor do sistema esqueceu de mandar atualização para o século XXI. É bem isso. E o que é fascinante aqui é como essa estatística de 30 a 50% de irritabilidade carrega um poder de alívio psicológico imenso. Como assim? Alívio. Pensa bem. Quando o indivíduo entende que quase metade do comportamento inibido dele vem de um pacote genético herdado e que tem uma cascata de hormônios tomando conta do corpo só por um erro de contexto evolutivo... A ficha cai de que não é culpa dele. Exato. Isso remove aquela camada pesada de culpa. A inibição social perde aquele estigma de ser uma fraqueza ou uma falha moral da pessoa. Fica visível o que realmente é, né? É só um organismo tentando desesperadamente proteger a si mesmo, usando as ferramentas de defesa mais antigas que ele tem. Perfeito. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque se existe um software desatualizado causando toda essa avalanche de cortisol e reações viscerais, onde exatamente ele está rodando? Boa pergunta. Se aponta os holofotes diretamente para o circuito do medo, protagonizado por uma pequena estrutura chamada amígdala. A amígdala, que é uma estrutura em forma de amêndoa, ali imersa no sistema límbico, e ela possui um poder de veto gigantesco sobre o resto das funções cerebrais. Ela é meio que a chefe da segurança, né? Ela atua como o nosso detector de fumaça primordial. É a responsável por processar as ameaças antes mesmo da nossa consciência perceber o que está acontecendo ao redor. Antes de a gente pensar, ela já agiu. Isso. E as pesquisas demonstram que, em pessoas altamente tímidas, essa amígdala é simplesmente hiperreativa. Ela não exige o estímulo de um perigo real. Ela surta por pouca coisa. Sim, diante de algo tão rotineiro quanto um rosto neutro de alguém numa sala de reunião, ela já dispara sinais elétricos frenéticos de ameaça máxima, dando o pontapé inicial naquela via de luta ou fuga. E, teoricamente, quem deveria intervir como a voz da razão nessa história toda é o córtex pré-frontal. O grande regulador. Exato. Num cérebro onde a comunicação interna flui em harmonia, o córtex pré-frontal analisa o ambiente de forma super lógica, nota que são apenas os colegas de trabalho tomando um café e diz:
atenção amígdala, pode abortar a missão, ninguém aqui tá segurando lanças, tá todo mundo de boa. E aí ele emite os sinais químicos inibitórios para desligar o alarme e restaurar a calma no organismo. Mas então, por que esse sistema falha tanto para algumas pessoas? O colapso acontece porque, na timidez patológica e na propensão à vergonha, essa via neural específica que conecta o raciocínio lógico do córtex pré-frontal lá na amígdala, ela é muito enfraquecida ou ineficiente. Fica um ruído na comunicação. Sim, a emoção bruta de sobrevivência, que é gerada lá no sistema límbico, ela simplesmente atropela a lógica. O raciocínio puro, por mais lúcido que seja, acaba perdendo essa queda de braço para a biologia do medo. Para a gente tentar visualizar isso em termos práticos e neuroquímicos, a amígdala funcionaria como o alarme de um carro ultrassensível, daqueles chatos que disparam a buzina ensurdecedora para o quarteirão inteiro se uma simples folha de árvore cair no capô. Boa analogia. E o córtex pré-frontal é o dono do carro, que está lá na janela do apartamento, segurando a chave e tentando de todo jeito apertar o botão para desligar aquele barulho irritante. E a serotonina, que é um dos neurotransmissores-chave nesse processo todo, atuaria meio que com uma bateria desse controle remoto. Exatamente. E se os níveis de serotonina estão baixos, que é algo muito documentado nessas condições, o dono do carro pode apertar o botão de silenciar 1000 vezes. Ele sabe racionalmente que não tem ladrão nenhum roubando o carro. Sabe, mas não adianta, porque o sinal químico não tem energia suficiente para atravessar o espaço ali na sinapse e desligar a buzina. O barulho continua e o pânico se instala na pessoa. Nossa, é uma representação visual muito forte. E muito fiel à mecânica sináptica. A razão pura simplesmente não consegue subjugar o pânico sem a presença robusta dos mensageiros químicos corretos. O córtex pré-frontal precisa de serotonina abundante para poder transmitir esse veto. E aí o cenário fica ainda mais complexo e até limitante quando a gente olha para outra face da moeda social, a dopamina, o nosso querido neurotransmissor da motivação e da recompensa. Isso me traz uma dúvida que o artigo tenta responder. Qual dúvida? E isso sempre me encafifou. Se a dopamina é liberada quando a gente se conecta com os outros, por que a perspectiva de ter uma boa conversa não serve de incentivo para superar essa barreira inicial do medo? O que o material nos diz é que os indivíduos com alta inibição costumam apresentar uma reatividade muito menor aos receptores de recompensa social. A arquitetura de dopamina deles para eventos sociais é bem menos responsiva. E se conectarmos isso ao contexto maior do funcionamento cerebral integrado, a gente vê que a mente opera baseada num cálculo contínuo de custo e benefício. O tempo todo calculando. O tempo todo. É uma matemática biológica feita em milissegundos. Para uma pessoa com essa neuroarquitetura específica, qual é o custo de tentar interagir? É aquele terror avassalador de exposição e falha provocado pela amígdala hiperativa. Um custo altíssimo, né? E o benefício? O benefício esperado seria a sensação de pertencimento e prazer, que é mediada pela dopamina. Só que, como a via da dopamina não reage com intensidade suficiente nessa pessoa, o peso do terror vence o cálculo de forma esmagadora. Então, isso significa que pessoas tímidas literalmente não conseguem sentir a recompensa de uma boa conversa porque a dopamina delas não consegue competir com o alarme ensurdecedor da amígdala. Exatamente isso. O prazer morno da conexão social não consegue suplantar o medo incandescente da vulnerabilidade. Consequentemente, o cérebro dita que o isolamento é a escolha mais lógica. Porque é a rota que gasta menos energia e garante a preservação da vida aos olhos do cérebro. Isso. Olha, colocando todas essas peças na mesa, o quadro parece terrivelmente determinista, sabe? Cria uma ilusão de uma sentença perpétua onde a biologia ditou que as glândulas adrenais e a amígdala vão ditar as regras do jogo para sempre e você não tem o que fazer. Pareceria uma prisão biológica, né? Mas, felizmente, o grande ponto de virada desse conhecimento científico repousa numa constatação muito libertadora. O cérebro humano não é uma massa rígida e imutável. Ah, graças a Deus. De modo algum. E o termo técnico que desconstrói esse determinismo de uma vez por todas é a neuroplasticidade. A famosa capacidade do cérebro de se moldar. Isso, a habilidade física que as redes neurais possuem de se reorganizar, de forjar novas rotas de comunicação.
e de alterar a força das sinapses em resposta a novos comportamentos e padrões de pensamento da pessoa. Ou seja, nós temos a capacidade puramente biológica de interferir e fortalecer essa falha de comunicação exata entre o córtex pré-frontal e o centro do medo. Exato. O cérebro aprende. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que a pessoa pega esse cérebro inundado de cortisol, em pânico total, e começa a reescrever esse código de sobrevivência? A ciência nos apresenta rotas bem estruturadas para isso, todas baseadas puramente em recriar os circuitos neurais. E a primeira técnica detalhada no material é a reestruturação cognitiva. Como é que funciona isso? Essa abordagem utiliza a linguagem estruturada e a racionalização ativa para tentar atenuar o circuito de ameaça. Consiste basicamente em treinar o indivíduo para, no exato momento em que o pânico social ataca, ele duvidar de forma metódica dos impulsos da própria amígdala. Duvidar do que está sentindo. Isso. A pessoa aprende a recuar mentalmente e rotular aquele processo biológico que está acontecendo. Ela pensa, olha, eu reconheço que meu coração está batendo a 120 por minuto, as minhas mãos estão frias, o meu corpo iniciou uma resposta de alerta gigantesca. Mas, contudo, não existe um perigo real à minha vida neste local. Eu estou no escritório e não na savana. Entendi. E a genialidade disso é que o mero ato de formular essas frases lógicas e de dar um rótulo descritivo para a experiência emocional exige um esforço enorme do córtex pré-frontal. Exatamente. E ao recrutar essa energia toda para elaborar o pensamento racional, as sinapses dessa região são ativadas à força, né? É como um músculo submetido a uma carga pesada na academia. As vias que enviam aqueles sinais inibitórios vão se tornando fisicamente mais densas e mais rápidas com a repetição da técnica. É o treino neural puro. No entanto, só a formulação verbal e lógica ali, a uma distância segura, raramente soluciona a fobia por inteiro. Falar é fácil, né? Exato. O nosso cérebro primitivo é um mecanismo super cético. Ele precisa de evidências tangíveis de que o ambiente externo é verdadeiramente inofensivo. Para consolidar de vez essas mudanças neurais, o processo exige a intervenção comportamental no mundo real. Aquela que a gente chama de exposição gradual ou dessensibilização. Essa mesma. Mas aí, peraí. Aqui cabe um contraponto bem crítico e eu vou assumir quase o papel de advogado do diabo agora. Fique à vontade. Se a gente acabou de compreender que uma interação social resulta num despejo massivo de hormônios do estresse para essas pessoas, jogar alguém com uma fobia social intensa no meio de uma festa lotada não seria uma atitude, tipo, muito perigosa? É o medo super válido. Porque ao invés de curar a pessoa, essa sobrecarga absurda de cortisol não traumatizaria o sistema de vez, tipo criando cicatrizes neurais de pânico e validando de uma vez por todas para a amígdala que as pessoas são, de fato, aterrorizantes? Isso levanta uma questão importante, de verdade, e aponta exatamente para a diferença entre causar um trauma e fazer um treinamento neural bem-sucedido. O rigor clínico todo recai sobre aquelas duas palavrinhas, gradual e controlada. A chave tá aí, então. Tá aí. A reestruturação da neuroplasticidade não funciona por meio de choques de sobrecarga. Se a intensidade do estresse for excessiva, a amígdala apenas reforça a via de defesa dela, como você mesma disse. E piora tudo. Piora. O mecanismo de sobreposição de memória depende de desenhar desafios que sejam ligeiramente desconfortáveis, mas contidos o bastante para que a pessoa consiga iniciar e finalizar a ação sem entrar num modo de pânico total. Exigindo passos minúsculos, porém consistentes, né? Passos de formiga. Pode ser algo tão pequeno e contido quanto, sei lá, entrar numa loja, perguntar o preço de um item para o balconista, escutar a resposta e simplesmente ir embora. Perfeito. Biologicamente, o que acontece aí é que a pessoa realiza a interação, o sistema dela entra num alerta leve, mas o mundo não desmorona e a integridade física é mantida. Ela sai viva. Ela sai viva. Isso obriga o cérebro a registrar uma nova memória de segurança. Com dezenas e dezenas de repetições, essas novas redes neurais que sinalizam segurança ganham mais volume físico do que aquelas velhas redes que sinalizam pânico. E aí o alarme vai perdendo aquela calibração excessiva. Sensacional.
Mas o artigo menciona uma ferramenta atencional que é indispensável para garantir que a pessoa consiga permanecer presente durante essa exposição, para formar a memória do jeito certo. A inversão do foco interno para o externo. É crucial. A biologia da vergonha é altamente dependente de uma hipervigilância autorreferencial. Que é ficar prestando atenção em si mesmo. Isso. Diante da ameaça percebida, o cérebro direciona toda a atenção para dentro. A pessoa começa a escutar compulsivamente o próprio batimento cardíaco, avalia neuroticamente se a própria voz está saindo trêmula, fica monitorando milimetricamente a postura física. É um inferno. É um ciclo que consome toda a capacidade de processamento do córtex pré-frontal apenas naquela busca implacável por falhas nela mesma. Mas a vergonha perde quase toda a sua potência paralisante quando o cérebro é ativamente impedido de nutrir ela com essa atenção interna. E como é que a gente treina isso? Forçando o direcionamento dos sentidos para os dados externos, com um exercício quase mecânico mesmo. Exato. Em vez de prestar atenção na própria respiração ofegante, o indivíduo deve focar de forma obsessiva na semântica exata das palavras que a outra pessoa está falando. Observar e catalogar mentalmente as cores das roupas das pessoas ao redor, as texturas dos objetos na sala. Sim, o grande objetivo oculto aqui é esgotar a capacidade de processamento do cérebro com as informações de fora. Assim, você corta o combustível atencional que sustentava aquela hipervigilância de dentro. É tipo uma interrupção mecânica de um loop destrutivo, né? Mas é fundamental a gente ressaltar aqui que a ciência psiquiátrica reconhece que existem situações onde o bloqueio neuroquímico é tão profundo que impede até mesmo o início dessas práticas. A pessoa trava total. Bem lembrado. Nesses quadros clínicos que são mais severos, introduz-se a intervenção biológica farmacológica, frequentemente com o uso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS. E o propósito dessas medicações não é suprimir magicamente a personalidade tímida do indivíduo. Eles não mudam quem você é. Não. Eles atuam de forma totalmente mecânica lá no espaço sináptico. Explicando de uma forma bem simples, eles bloqueiam a equipe de limpeza microscópica do nosso cérebro. Numa via neural padrão, o neurônio libera a serotonina, ali, na fenda sináptica, para transmitir o sinal de calma. E, rapidamente, a reabsorve para manter o sistema limpo. Uma limpeza rápida. O que esses inibidores fazem é fechar as portas dessa reabsorção. Com isso, a serotonina permanece muito mais tempo circulando ali no meio da sinapse, garantindo que o sinal estabilizador do córtex pré-frontal tenha força finalmente para chegar no destino e reduzir a sensibilidade aguda da pessoa à rejeição. Exato. É brilhante. O medicamento pavimenta o terreno, sabe? Ele proporciona um piso químico minimamente estável para que toda aquela reestruturação cognitiva e os exercícios de exposição gradual possam ser executados. Para que as terapias funcionem de verdade. Exato. E, de fato, estimulem o crescimento físico daquelas novas redes neurais que a gente conversou. É quase como colocar, tipo, um óleo numa engrenagem que estava toda oxidada. Só o suficiente para que a máquina consiga voltar a girar e ser reparada em movimento. Bela imagem. O conhecimento que a gente percorreu hoje, desde os genes que mantiveram os nossos ancestrais vivos lá na savana, até essas bombas de recaptação de neurotransmissores mais modernos, eu acredito que o maior mérito dessa nossa exploração seja oferecer uma libertação emocional para quem vivencia tudo isso na pele. Sem qualquer dúvida. Quando a gente disseca a mecânica da neuroquímica, a gente elimina aquela visão punitiva que a sociedade tem sobre a timidez e a vergonha crônicas. O indivíduo deixa de ser refém daquele rótulo de insuficiência. Ele entende a máquina. Ele passa a compreender que possui um eixo HPA trabalhando com um zelo excessivo e uma amígdala dedicada até demais à própria proteção dele. E a posse desse conhecimento, ela devolve o controle, a agência, ao ser humano. Com certeza. Usando os mecanismos comprovados de neuroplasticidade, exposição milimetrada e foco externo, é perfeitamente viável recalibrar o hardware cerebral. Porque vale lembrar, o ponto de chegada não é criar artificialmente indivíduos barulhentos e super extrovertidos do nada.
mas sim permitir que aquele medo que paralisa e sufoca a identidade seja convertido numa cautela social saudável, funcional e, acima de tudo, manejável. Esse é o equilíbrio perfeito. E isso nos posiciona diante de uma ramificação meio filosófica que eu acho inevitável trazer para o final. Um pensamento que expande as fronteiras do que a gente discutiu até aqui hoje. A gente passou a totalidade dessa nossa imersão analisando a mecânica de como domar e silenciar o sinal de alarme da amígdala, através da neuroplasticidade, das medicações, do treinamento atencional. Correto, mas o que aconteceria se, numa perspectiva de futuro, ou através de técnicas extremas da ciência, fôssemos biologicamente capazes de silenciar a amígdala por completo? E se a espécie humana pudesse erradicar cirurgicamente a nossa capacidade de sentir vergonha? Nossa, a remoção total desse freio emocional alteraria os alicerces mais profundos de qualquer estrutura coletiva. É uma ponderação super complexa, né? Porque o mesmo terror visceral de não pertencer ao grupo, a mesma fobia que faz as mãos suarem, o coração palpitar de aflição diante do julgamento alheio, é também a mesma coisa que impõe a necessidade fundamental de respeitar o espaço do próximo. A empatia social. É aquele desconforto punitivo da vergonha que obriga o indivíduo a pedir desculpas genuínas depois de um erro grave e a aderir às regras de convivência pacífica. Se a humanidade abolisse por completo esse sensor biológico de falha social, a gente ascenderia a uma utopia de pessoas perpetualmente destemidas e livres das correntes do julgamento, ou a gente desmoronaria num cenário de sociopatia coletiva total, onde as consequências de invadir o território e o bem-estar do outro deixariam de ter qualquer peso interno. O medo também nos mantém humanos. É com essa imensa provocação sobre o equilíbrio tênue que nos mantém civilizados que deixamos as mentes de quem nos escuta hoje. Muito obrigada pela companhia incrível de sempre nesta análise estrutural das nossas emoções e até a próxima exploração.